O pavor tinha um cheiro. Erva doce fervendo. Era exatamente o mesmo cheiro da noite em que Ana, aos 10 anos, viu sua mãe morrer no parto. Mas o grito que ela ouvia agora não era o de sua mãe. Era o de Ritinha, sua vizinha. E o pesadelo estava se repetindo. O bebê estava vindo atravessado. A ponte do rio tinha caído. E a única parteira do arraial, Dona Zefa, estava no quarto ao lado, delirando de febre. Ana, a mulher que mais temia parto no mundo, era a única pessoa de pé entre duas vidas e a morte certa. E ela sabia que, se não agisse, alguém morreria em suas mãos. Você consegue conceber o terror de ser a única pessoa disponível para um milagre que você tem pavor de realizar? O que acontece quando Deus te coloca na linha de frente de uma batalha para a qual você não tem a menor coragem? Ana, uma jovem esposa que rezava todos os dias para não engravidar, estava prestes a ser a única pessoa entre a vida e a morte de duas pessoas. Esta história, ambientada na quietude assustadora do interior de Minas Gerais, em 1968, não é sobre habilidade médica. É sobre o poder da providência que nos capacita, não quando estamos prontos, mas quando somos necessários. Se você acredita que Deus pode usar nossas maiores fraquezas para realizar suas maiores obras, se inscreva no canal e deixe seu like, porque o final dessa história é a prova de que a coragem não é a ausência de medo, mas a obediência no meio dele. Nossa história se desenrola no arraial de São Sebastião das Pedras, um punhado de casas caiadas de branco, espremidas entre montanhas de pedra e o Rio do Peixe, no interior de Minas Gerais, em 1968. A vida ali era ditada pelo sino da igreja e pelo apito do trem que passava 2 vezes ao dia. Era um lugar onde a fé era tão sólida quanto o minério nas montanhas, e as notícias corriam mais rápido que o vento. Neste lugar vivia Ana. Ana tinha 22 anos. Era esposa de Pedro, o ferreiro da vila. Ela era uma moça doce, de olhos castanhos e mãos ágeis para o bordado. Todos no arraial a amavam por sua gentileza. Mas Ana guardava, debaixo daquele sorriso suave, um terror secreto. Um pavor que moldava sua vida, suas decisões e suas orações mais íntimas. Ana tinha pavor de parto. Não era um medo comum. Não era a ansiedade normal de uma jovem mulher. Era um trauma, uma cicatriz profunda em sua alma. Quando Ana tinha 10 anos, ela viu a mãe morrer. Sua mãe, Helena, uma mulher forte, foi dar à luz ao terceiro filho, em casa. A parteira da época, uma senhora já muito velha, não conseguiu. O parto complicou. Ana, escondida atrás da cortina de chita, viu o que nenhuma criança deveria ver. Ela viu o sangue. Ela ouviu os gritos que se transformaram em gemidos. Ela viu o desespero da parteira e o pânico do pai. E ela viu o silêncio. O silêncio da mãe e o silêncio do bebê que nunca chorou. Desde aquele dia, o cheiro de erva doce fervida, que a parteira usava, causava náuseas em Ana. A ideia de gravidez, de parto, era para ela sinônimo de morte, de sangue e de perda. Ela era casada com Pedro há 3 anos, um homem bom e paciente que sonhava em encher a casa de crianças. Mas Ana, secretamente, pedia a Deus todas as noites que a livrasse daquele cálice, que a fizesse estéril, pois ela preferia a tristeza de não ter filhos à certeza de que morreria como mãe. A única pessoa que entendia, ou pelo menos respeitava esse silêncio, era Dona Zefa. Dona Zefa era a parteira oficial de São Sebastião das Pedras. Uma mulher de 70 anos, viúva, negra, com a sabedoria dos raizeiros e uma fé que movia montanhas. Zefa tinha parado quase todo mundo no arraial. Ela era uma instituição. E ela gostava de Ana. Via na moça uma sensibilidade que ia além do medo. Você tem a mão boa, menina, Zefa dizia, quando Ana a ajudava a fazer curativos em algum tropeiro machucado. Mão de cuidado. Pena que seu coração tem medo. Aquele mês de novembro de 1968 foi o mais chuvoso que Minas Gerais vira em anos. O Rio do Peixe, normalmente um riacho tranquilo, estava marrom, gordo e furioso. Na tarde de uma terça-feira, a tragédia que o arraial temia aconteceu. Uma tromba d'água caiu na cabeceira do rio. A água desceu com uma violência absurda. A ponte de madeira que ligava o arraial à estrada principal, por onde vinha o trem, foi arrancada de seus pilares de pedra como se fosse um palito de fósforo. O arraial estava ilhado. Como se não bastasse, o único telefone da vila, que ficava na venda do seu Jamil,
ficou mudo. O poste principal, na beira do rio, tinha caído. São Sebastião das Pedras estava, literalmente, sozinha no mundo. O pânico começou a se instalar. Pedro, o marido de Ana, estava do outro lado do rio. Ele tinha ido à cidade vizinha levar uma encomenda de ferradura, e agora não podia voltar. Ana estava sozinha. Naquela mesma tarde, Ana decidiu levar uma canja para Dona Zefa, que não tinha aparecido na missa da manhã. Ela encontrou a velha parteira caída ao lado do fogão a lenha. Zefa não tinha quebrado a perna. Era pior. Ela queimava em febre. Uma pneumonia galopante, trazida pela umidade e pela idade. Vó Zefa! Ana gritou, largando a panela. Zefa abriu os olhos, vidrados. Minha filha, a febre, não me larga. Ela estava delirando, falando coisas sem nexo. A água de arroz. O menino tá vindo. Vira o menino. Ana gelou. A única pessoa que podia salvar vidas no arraial estava, ela mesma, precisando ser salva. E não havia médico. Não havia ponte. Não havia telefone. Enquanto Ana tentava dar um remédio para Zefa, ela ouviu a primeira batida na porta. Era Ritinha. Ritinha era a esposa de um tropeiro, uma moça de 20 anos, grávida do primeiro filho. A barriga estava imensa. Ela devia ganhar o bebê só dali a 3 semanas, mas o susto da enchente, o medo, a notícia de Dona Zefa, o corpo dela não aguentou. Ana, ela disse, o rosto pálido de pânico, segurando a barriga. Cadê Dona Zefa? Eu tô sentindo uma dor. Uma dor diferente. E tô molhada. Acho que a bolsa. O olhar de Ana cruzou com o de Ritinha. O terror de uma encontrou o terror da outra. Calma, Ritinha. Deita aqui na cama de Zefa. Eu vou tentar acordar ela. Mas Zefa não acordava. Ela gemia, delirava sobre anjos e sobre partos antigos. A parteira estava fora de combate. E foi aí que o grito que ouvimos no começo aconteceu. A dor de Ritinha não era mais diferente. Era a dor do parto. Ativa. Violenta. E a tempestade lá fora parecia responder à dor lá dentro. Ana, tá doendo demais. Tá errado. Ritinha gritou, se contorcendo no catre. Eu não sinto a cabeça dele. Eu sinto. Ana, eu acho que eu tô sentindo um pé. O pavor de Ana se materializou. O trauma de seus 10 anos voltou com a força de um trem. Pé. A palavra ecoou em sua mente. O bebê de sua mãe. O bebê que morreu. Estava vindo pelos pés. Não. Ana sussurrou, recuando para a porta. Não. Deus. De novo não. Ana. Não me deixa sozinha. Pelo amor de Deus. Mas Ana não conseguia. O cheiro de erva doce no quarto de Zefa, misturado ao cheiro de suor e medo de Ritinha, a sufocava. Ela viu o sangue da mãe. Ela ouviu o silêncio. Ela virou as costas, se correu. Ela correu para fora da casa de Zefa, para o meio do temporal. A chuva gelada batia em seu rosto, misturando-se às lágrimas de pânico. Ela caiu de joelhos na lama, no meio da viela escura, entre a casa da parteira doente e a casa da mãe em trabalho de parto. Ela estava sozinha. Pedro estava longe. Zefa estava delirando. Deus estava em silêncio. E ela gritou para ele, com toda a raiva e o medo de sua vida. Por quê? O Senhor sabe o que eu vi. O Senhor sabe que eu tenho pavor. O Senhor tirou minha mãe de mim desse jeito. E agora o Senhor faz isso comigo. Ela socou a lama. Eu não posso. Eu não vou. Eu não sei fazer isso. Eu vou matar ela. Eu vou matar o bebê. Se o Senhor quer que eles vivam, o Senhor vai ter que descer aqui e fazer. Porque eu não consigo. Ela ficou ali, encharcada, derrotada. De repente, a chuva pareceu diminuir. O vento pareceu parar de uivar. E a voz, que não era de Dona Zefa, mas que tinha a mesma calma, falou dentro dela. Não uma ordem, mas uma pergunta. E quem disse que é você quem vai fazer? Ana. Ana parou de chorar. Ela levantou o rosto coberto de lama. Aquele pânico paralisante, aquele terror que congelava seus membros, começou a recuar. No lugar dele, entrou uma calma fria. Uma clareza. Um foco que ela nunca sentiu na vida. Ela não estava mais com medo. Ela estava sendo usada. Ela se levantou. A lama escorrendo do vestido. Ela não voltou para sua casa. Ela caminhou, com passos firmes, de volta para a casa de Dona Zefa.
Quando ela entrou, Ritinha estava quase desmaiada de dor e exaustão. Ana, eu vou morrer. Ela sussurrou. Ana foi até ela. E a voz que saiu de sua boca não era a voz da menina assustada. Era a voz de uma autoridade. Você não vai morrer, Ritinha. Nem você, nem seu filho. Deus está aqui comigo. Agora você vai me escutar. Ana olhou ao redor. Ela viu a bacia de ágata, o sabão de cinza, a garrafa de cachaça na prateleira, a tesoura de Zefa, as ervas. Ela sabia o que fazer. Era como se ela tivesse feito aquilo 1000 vezes. Ela ferveu a água, lavou as mãos até a pele arder, lavou os braços, ferveu a tesoura e uma linha grossa na cachaça. Ela foi até Dona Zefa, que ainda delirava. Ana olhou para a velha mestra. Me desculpa, vó Zefa. Eu não queria roubar seu trabalho. Mas a senhora vai ter que me ajudar, mesmo dormindo. Ela se virou para Ritinha. Respira, Ritinha. Respira fundo. Eu vou tocar em você. Ana rezou. Meu Deus, guia minhas mãos. Não são minhas mãos, são as suas. Ela tocou. E o terror se confirmou. O bebê estava sentado. Um dos pezinhos já estava saindo. O parto pélvico. A situação exata que matou sua mãe. O velho trauma tentou voltar. Ela sentiu o cheiro de sangue. Ela sentiu o desmaio. Não, ela disse em voz alta. E a calma fria voltou. Ela lembrou. Ela lembrou da parteira antiga, no parto de sua mãe. Lembrou do que a velha senhora tentou fazer, e não conseguiu. A velha tentou puxar o bebê pelo pé. E a voz interna disse: não puxe. Gire. Ritinha, Ana disse, firme. Eu vou precisar que você grite. Mas não de dor. Grite de força. Quando eu disser agora, você vai empurrar com toda a sua vida. Entendeu? Ritinha assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Ana respirou fundo. Ela pegou o azeite de oliva que Zefa usava para cozinhar e untou as mãos. E, com uma delicadeza e uma firmeza que não vinham dela, ela segurou o bebê por dentro. Ela não puxou. Ela o guiou. Ela o girou, gentilmente, milímetro por milímetro, acompanhando a contração de Ritinha. Era uma batalha. A dor de Ritinha era imensa. O corpo de Ana tremia de esforço. Mas ela não parou. Mais uma vez, Ritinha. Força! Houve um grito. Um deslocamento. E o bebê girou. Mas o perigo não tinha passado. Quando a cabeça estava prestes a sair, Ana sentiu. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. O trauma voltou. A mãe. O bebê roxo. O silêncio. Não, senhor. Não agora. Não depois de tudo. Ela clamou. Ritinha estava exausta. Não tinha mais forças para empurrar. O bebê estava preso, coroando, mas preso pelo cordão. Vozinha Zefa. Ana olhou para a parteira, implorando. E, como um milagre dentro do milagre, Dona Zefa, no meio do delírio, abriu os olhos. Ela não viu Ana. Ela não viu Ritinha. Ela viu o parto. O instinto de 70 anos assumiu. Ela disse uma única palavra, com a voz rouca. Dedo. Por baixo, laçada. E voltou a delirar. Foi o suficiente. Ana entendeu. Dedo por baixo, laçada. Ela enfiou o dedo indicador, com cuidado, entre o pescoço do bebê e o cordão. O cordão estava apertado, mas não estrangulando. Ela conseguiu passar o laço por cima da cabeça do bebê. Uma volta. 2 voltas. O cordão estava livre. Agora, Ritinha. Agora ou nunca. Traz seu filho. Com um grito final, que pareceu abalar as fundações da casa, Ritinha empurrou. E o bebê escorregou para as mãos de Ana. Mas ele estava quieto. Roxo. E mole. Silêncio. O mesmo silêncio que Ana ouvirá há 12 anos. Não. Ela sussurrou. O pânico voltou, gelado. Ela olhou para o bebê. Ela olhou para Ritinha, que tinha desmaiado de exaustão. Ela olhou para Zefa, que dormia. Ela estava sozinha com a morte. De novo. Não no meu turno, ela disse, a raiva tomando o lugar do medo. Ela pegou o bebê. Ela lembrou de como o avô dela fazia quando um galo se afogava no poço. Ela segurou o bebê firmemente pelos tornozelos, de cabeça para baixo, e deu um tapa forte nas costas dele. Um tapa. Nada. 2 tapas. Um som de água. Um engasgo. 3 tapas. E então, o choro. Um choro alto, agudo, furioso,
O som mais lindo que Ana já tinha ouvido em toda a sua vida. Um choro que encheu o quarto, que venceu o barulho da chuva, que anunciou a vida. Ana caiu sentada no chão de terra, o bebê chorando em seus braços, e riu. Riu, e chorou ao mesmo tempo. Quando o sol nasceu, a tempestade tinha passado. Pedro, o ferreiro, conseguiu atravessar o rio com uma corda, desesperado para ver a esposa. Ele correu para casa. Ela não estava lá. Ele correu para a casa de Dona Zefa. Ele abriu a porta e parou. A cena que ele viu era de um quadro sagrado. A casa estava em ordem. O fogo no fogão estava aceso. Ritinha dormia profundamente em sua cama, um sono de paz. Ao lado dela, num caixote de madeira forrado, dormia um bebê vermelho e saudável. E no catre de Dona Zefa, a velha parteira dormia, a febre visivelmente mais baixa. E sentada na cadeira de balanço, embalando o próprio cansaço, estava Ana. Ela estava coberta de sangue, suor e lama, exausta. Mas seus olhos brilhavam com uma luz que Pedro nunca tinha visto. Ana! Ele sussurrou, com medo de quebrar o feitiço. Ela levantou o olhar para o marido e sorriu. Um sorriso de pura paz. É um menino, Pedro. É um menino lindo. Pedro olhou para a esposa. A menina frágil que tinha pavor de sangue tinha desaparecido. No lugar dela, estava uma mulher. Uma fortaleza. Ana não só salvou Ritinha e o bebê. Ela salvou a si mesma. O trauma que a assombrou por 12 anos foi lavado naquela noite. Não pela chuva, mas pela obediência. Dona Zefa levou mais 2 semanas para se recuperar. Quando ela teve forças para sentar na cama, Ana contou tudo. A velha parteira ouviu em silêncio. E quando Ana terminou, Zefa pegou as mãos da moça. Eu te disse, menina. Eu te disse que você tinha mão. Mas você tinha o coração medroso. Deus teve que quebrar a ponte, me derrubar na cama e fazer chover canivete, só para te fazer usar o dom que ele te deu. Ana não parou mais. Ela se tornou aprendiz de Dona Zefa. Aprendeu o segredo das ervas, a hora certa de virar, a paciência de esperar. E quando Dona Zefa descansou, anos depois, o arraial de São Sebastião das Pedras não ficou órfão. Dona Ana, a parteira da tempestade, assumiu o posto. E 1 ano depois daquela noite, Ana deu à luz ao seu primeiro filho. Um parto normal, em casa, ajudada pela própria Dona Zefa. O medo tinha ido embora. Tinha sido substituído por um propósito. O seu trauma, o seu pavor, a sua maior fraqueza, pode ser exatamente o lugar onde Deus escondeu o seu maior domingo. Você tem medo de quê? De falar em público, de assumir uma responsabilidade, de amar de novo. Talvez seja exatamente aí que o seu milagre está esperando para nascer. Se essa história de coragem e vocação tocou sua alma, deixa seu like. Se inscreva no canal para que mais histórias de fé como essa cheguem até você. E compartilhe esse vídeo com alguém que está paralisado pelo medo. Lembre a ela, às vezes, o único caminho para sair da tempestade é ajudar alguém a atravessar a dela. Fiquem na paz.